Ok, de 2010 então, foi o ano que eu fui ao CPI, mudou algumas coisas também. Na verdade mudou só uma coisa, né? Foi TM ali, teve a gente abriu uma coordenadoria de seleção só para trabalhar especificamente com o processo seletivo. Então, para selecionar pessoas, perfil de membro que a gente quer, o que a gente precisa dentro da exec em cada gestão. E interessante também que em 2010, apesar de ICX ou DX, como eu comentei em 2009, as coordenadorias não eram cargos oficiais, a partir de 2010 começou então a ter coordenadores na área de ICX e de ODX. Ok, em 2011, ela mudou um pouquinho também. A área de ICX, se não me engano, foi na metade de 2011 ali. Não, acho que já começou em 2011 já com a área de ICX não tendo coordenadorias, mas elas eram divididas em corporate e não corporate. Mas lá não eram coordenadorias, mas só divisão mesmo de processos dentro da área. O JAX continuou a mesma coisa, com corporate e não corporate. E TM aí ganhou mais duas coordenadorias, que era de treinamento e desenvolvimento, e de Full XP, que era focado mais nos intercambistas que tinham sido selecionados só para viajar. Então, o interessante seria que esses EPs, esses intercambistas retornassem para Londrina e ajudassem a trabalhar na ESEC. E o que mais de novidade tem em 2011? Então, a gente teve a área de IM ali. Apesar de 2010 o MC desencorajar os CLs de criar uma área de IM, ou aqueles CLs que já tinham área de IM de extinguir e passar esses processos de IM para as outras áreas. Mesmo assim, a ESEC viu necessidade que a gente precisava ter essa área no nosso organograma e, se resolveu colocar a área de IM. E a gente tem o TLA ali, que é o time local de auditoria, então mais ou menos nos mesmos moldes do time nacional de auditoria. O TLA, dentro do CL, é responsável então por pegar toda a parte de documentação de intercâmbio e de membresia, com termos de voluntariado, né, no caso de membresia, e fazer a auditoria desses termos. E a gente tem ali do lado, separado do organograma, o BOAL. O BOAL é um órgão independente, formado por alunos, e funciona como um órgão consultivo, então, principalmente para o EB. Então, no mínimo 4 vezes por ano aí, o EB e o BOAL tem reuniões para traçar novas estratégias, ver quais as dificuldades e solucionar os problemas. Então, solucionar qualquer problema que a gestão tiver. Então, o BOAL aí serve mais como um órgão consultivo e é independente do organograma do CL, né? Os alunos não trabalham diretamente para a ESEC, né? Bom, explicar então um pouquinho de como cada área atua, acho que expliquei um pouquinho por cima, vou explicar agora como que elas se relacionam, né? Bom, a gente separa, essa é uma separação ah, não oficial, mas tem essa separação de áreas core e área suporte. As áreas core, então, são formadas ali por ICX, ODX e TM, e são essas três áreas que lidam diretamente com intercâmbio e liderança. Então, ICX, ODX ali trabalhando diretamente com intercâmbio e TM com a parte de liderança. E são essas três áreas que atuam diretamente para atingir esses objetivos aí. Só que elas não fazem tudo sozinhas, precisam de áreas de suporte. Então, as áreas de suporte são finanças, CIP e AM. Então, essas áreas aí dão suporte para as outras áreas, seja com questão de material, seja com questão pela parte financeira, ou gestão de informação, no caso de AM. E a gente tem ali também o TLA e o BOAL com asterisco, porque eles não são áreas oficiais da ESEC. No caso do TLA é um mais ou menos parecido com um comitê ali, que é independente, pode ser compostas por membros pelos próprios membros mesmo, mas tem um pouco separado ali, que trabalha com a documentação da ESEC. E tem o BOAL ali também, que não é uma área, mas dá suporte principalmente para o EB. Bom, esse daqui é um pouquinho do que dessas áreas core, né?
Então, quais são as áreas que lidam diretamente com o intercâmbio? A ICX, então, lida diretamente com o intercâmbio porque visita empresas e traz intercambistas, empresas e ONGs e traz intercambistas. A área de ODX seleciona intercambistas que querem fazer intercâmbio, então lida diretamente com o intercâmbio. E TM também ajuda a ODX com a parte de seleção, então influi diretamente com o intercâmbio também. Então são essas três áreas que a gente chama de área core. A parte de liderança é um pouco mais democrática, por quê? Porque praticamente todas as áreas, praticamente não, todas as áreas, elas influenciam diretamente com a parte de liderança. Então, como cada área precisa ter seu líder, seu VP, então cada área ali participa diretamente com a parte de liderança. Tem ali as coordenadorias também, então cada coordenador é um líder, então também influi em liderança. O TLA, outros membros de outras áreas podem formar o TLA, mas o TLA tem um líder também, então pode ter um cargo de liderança aí, caso a gestão ache necessário ter um líder do TLA, pode ter um líder, então influi com liderança. E o OCP de DD e PCL, então de processo seletivo e do Discovery Days, também com posição de liderança. Bom, explicar um pouquinho agora mais ou menos como elas se relacionam. Bom, a ICX, então, como eu já tinha comentado, trabalha com abordagem em empresas e ONGs para abrir vagas de intercâmbio e pela procura de intercambistas para casar essa vaga, certo? Mas para isso acontecer, ele precisa dessas quatro áreas aí, de finanças, CIP, TM e TLA. Com a parte de finanças, para ver a parte financeira, óbvio. Mas, por exemplo, com precificação de intercâmbio, às vezes é interessante precificar um pouco menos o intercâmbio para poder vender um pouco mais. Então, todas essas estratégias aí, finanças e ICX trabalham junto. A parte de comunicação, principalmente comunicação externa, então é bastante importante para a ICX, então, para as empresas e as ONGs conhecerem a ISEC. Então, o CIP, com esse trabalho de CIP de posicionamento externo, ajuda a ICX diretamente. A área de TM ajuda a ICX com a parte de treinamento dos membros de ICX. Se não me engano, esse é o principal, assim, né? E o TLA, como a ICX trabalha com intercâmbio e documentação, então o TLA faz a auditoria dessa documentação de ICX. Próximo é o ODX, funcionando da mesma forma. Finanças ali, trabalhando com o ODX para ver a parte financeira também. Ou seja, às vezes muitos intercambistas não viajam por causa do preço do intercâmbio, então essas duas áreas podem criar estratégias para diminuir o preço, para atrair mais gente. A área de comunicação, principalmente também com a parte de comunicação externa, a parte de comunicação externa ajuda o DX principalmente em processo seletivo, então para as pessoas da UEL ou das outras universidades conhecerem um pouco a organização, saber que existe a possibilidade de fazer intercâmbio, então a comunicação trabalha aí com a parte de promoção. TM ajuda não só com o treinamento dos membros de ODX, mas também ajuda na seleção desses EPs. Então, para passar pelo processo seletivo da ISEC, tem que ter o mínimo das competências ali, então o TM dá esse suporte para a seleção de intercambistas. E como o ODX também gera documentação, o TLA que tem que auditar todas essas documentações. A área de TM, então, a gente tem o TLA também, trabalhando com a parte de documentação das membresias, então termos de desligamento, termo de voluntariado, todos esses termos aí, o TLA que audita esses documentos gerados por TM. A parte de finanças, bom, a parte de finanças não me recordo agora alguma job específica assim que pode ajudar a TM, mas bom, TM não tem tanto alinhamento com finanças assim. Bom, os OC Teams lidam diretamente com TM, principalmente na parte de seleção. Então, o OC Team ali do processo seletivo conversa ali com o TM para saber quais os cursos foco do processo de seleção
Então, o time do PCL é responsável por ir atrás desses novos membros quando acontecem os processos seletivos, né? A parte de divulgação. E CIP também trabalha junto com o TM com a parte de comunicação interna. Bom, acho que era isso. A gente está chegando no fim, então só passar um overview aí, só passar rapidão o que a gente viu nessa sessão. Então eu falei um pouquinho ali de estrutura organizacional, o que é organograma, departamentalização, uma coisa mais teórica. Acho que seria interessante procurar, acho que no Wikipedia tem bastante coisa sobre isso, quem quiser saber mais. Acredito que os alunos de administração já sabem um pouco mais profundo sobre isso, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais, é só procurar na internet aí que acha bastante coisa. Então, falei um pouquinho bem por cima ali do organograma da ESEC no Brasil, quais são as divisões ali da ESEC nacional, né? Vocês perceberam aí que tem bastante MCVP, né? Por necessidade mesmo, né? Que eles têm essa estrutura bastante robusta. Depois falei um pouquinho do organograma da ESEC Londrina, então, focado aí desde 2007 a 2011. Falei um pouquinho ali das mudanças, não falei tanto de desafios, porque eu achei que não seria o foco da sessão, mas as mudanças mesmo que ocorreram. E expliquei um pouquinho como funciona cada área, então, e como que elas se relacionam. Ok? Bom, é isso então, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido a minha apresentação aí. Segue meu contato aí, então, meu e-mail, meu MSN. Caso vocês quiserem mandar algum feedback da sessão ou conversar comigo sobre a minha experiência dentro da ESEC, só entrar em contato aí comigo que eu respondo prontamente. Ok? Bom, é isso então, galera. Obrigadão e até mais.